Pega a sua Bíblia, abra em 2 de Crônicas 15. Eu vou tentar reproduzir aqui a pedido do nosso apóstolo muita coisa que ele falou, pregação da virada do ano, mandou reproduzir outras coisas, pastor, Deus deu também. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu creio que esse ano você, meu amado, vai ver coisas que você nunca viu, coisas que você nunca experimentou, coisas que nunca você viveu, porque só Deus vai fazer. Você crê nisso? Dá glória a Deus. Eu creio nisso. Por isso que nós andamos de fé em fé, em glória em glória. Eu creio nisso. Eu não gosto de uma vida, uma rotina. Eu sou um cara muito agitado, uma pessoa muito agitada. Eu gosto de coisas novas, experiências novas com Deus. Falo isso com Ele muitas vezes em oração. Senhor, faz isso, peço aquilo. Senhor, e agora? O que eu faço? Amado, a nossa oração também tem que sair um pouco da rotina, né? Que muitas coisas, às vezes, a gente fala, pensa que Deus é surdo. Você já falou, descansa agora. Muda o disco. Viva o que está à sua mercê, à sua volta. Quando você vê que não tem nada que você vai pedir novo, pede pelos outros. Fala pelos outros. Fala, Senhor, abençoa essa pessoa. Senhor, olha, tem gente enferma lá na igreja. Senhor, visita lá agora aquele... Sabe, a melhor oração, quer sair da rotina? A melhor oração é quando a gente inicia, não pedindo para nós mesmos. Você vai ver que tem um leque de diversidade de orações que você pode fazer. Tanta gente precisando do país, né? Glória a Deus por isso. Vou ler o texto. Você vai entender. Eu vou ler algumas passagens do capítulo 14, antes de entrar nesse versículo 15, para tu entender para nós entendermos o contexto. Vamos lá. 14 primeiro. E Abias dormiu com seus pais, o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias. Esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, o cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, e deu-nos repouso em redor. E edificaram, pois, e prosperaram. Aleluia. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos esses eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra ele com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, ó Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Agora pula para o capítulo 15.
Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele, e se buscardes o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Por agora para o versículo 7, que é o versículo áureo. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Diz para mim: e a vossa obra tem uma recompensa. Espírito Santo, em nome de Jesus, fala ao nosso coração essa noite. Senhor, nós estamos iniciando o ano. Ô amigo Espírito Santo, conduza-nos, fala conosco. Enche o nosso coração da tua direção, da tua orientação. Toma o principal lugar nessa casa. Espírito Santo de Deus, usa-me em nome de Jesus. Amém. Por que eu estou começando? Para você entender, para não entrar logo nos confins. Você vai entender o que eu vou falar aqui. Asa, filho de Abias, reinou por 10 anos, está o texto. Abias, aliás, Asa era um homem bom e reto perante os olhos de Deus. Nós lemos isso, né? E ele seguiu os passos de seu pai. Ele não aceitava. Abias, ele lutou contra Jeroboão, aquele que construiu os bezerros de ouro. Quem se lembra disso, né? Todos os reis de Israel sempre terminam assim: e seguiu os pecados de Jeroboão, né? Por quê? Porque Israel, meu amado, não teve rei bom, só Judá. Todos seguiram os pecados de Jeroboão. Mas algo tremendo, Abias, ele foi contra. Se você ler no capítulo 13, ele vai ver que ele se sentia mal. Ele não aceitava Jeroboão levantar bezerros de ouro, e as pessoas que se prostrassem aqueles bezerros se levantavam como sacerdotes. Ele levantava como sacerdote, e Abias foi de encontro a ele. Amado, Abias tinha metade do exército de Jeroboão. Mas amado, aqueles que fazem as coisas certas, aqueles que são verdadeiramente sacerdotes, aqueles que vivem no templo do Senhor, aleluia, Abias venceu Jeroboão, e Jeroboão morreu. Porque ele tinha em Judá o verdadeiro templo, a verdadeira adoração, o sacrifício leal a Deus e os sacerdotes leais. Era totalmente diferente do que Jeroboão fez. Se você ver Abias falando, ele fala o tempo todo contra os sacerdotes e contra os ídolos que aquele rei levantou. Vemos aqui a situação agora de Asa, dando continuidade. Asa, ele derrubou os altares. Asa, ele fez uma limpa, vamos dizer assim, os ídolos, os postes ídolos, né? Amado, ele foi até contra a própria mãe. Se você continuar a ler o capítulo 15, Maca era adoradora de Aserá, que era uma deusa. Sabe o que ele fez? Ele tirou a mãe do reinado, destituiu ela como rainha. Para Asa não tinha essa coisa não de passar a mão na cabeça, ficar cuidando. Não, está errado, agrada a Deus, o que não agrada sai. Pode ser da família. A Bíblia fala lá no capítulo 15, versículo 16: e também Maca, mãe do rei Asa, e ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porque fizera a Aserá um horrível ídolo, e Asa destruiu seu horrível ídolo. Instituiu a mãe, meu irmão, por amor a Deus. Primeiro Deus. Amados, em primeiro lugar, Asa, ele confrontou o que estava errado dentro do seu reino, dentro da sua casa, para ele partir para os desafios. Se você ler o capítulo 14, logo quando ele fez, né, a limpa dos postes ídolos, levantou muros, levantou torres, levantou portas e ferrolhos, ele partiu para a guerra. Primeira coisa que eu quero que você entenda:
Se eu quero começar o ano de 2022 bem, partir para os desafios, enfrentar os confrontos, eu tenho que começar a arrumar dentro da minha casa primeiro. Tirar os ídolos, tirar o pecado, tudo aquilo que dificulta o meu avançar em Deus, para eu vencer os confrontos e desafios. A Bíblia fala que, em primeiro lugar, Asa consertou a casa. Primeira coisa que ele fez, ele se confrontou. A gente está falando do ano de confronto, mas tempo de sinais, prodígios e maravilha. O primeiro confronto é conosco mesmos. O primeiro confronto é com você. O primeiro confronto eu tenho que me autoanalisar, ver como é que eu estou, para eu poder avançar. Asa, ele mexeu tanto na casa dele, que até a mãe dele também, ele tem que arrumar a casa para eu poder avançar, para eu enfrentar os confrontos. Mas nada vai parar a voz profética, nada vai parar o meu avançar. Amado, quando eu arrumo a casa, a minha voz profética, aleluia, tem efeito no mundo espiritual. A Bíblia fala que Asa, lá nesse capítulo 14, versículo 7, ele levantou muros, aponta para a segurança, ele levantou torres, aponta para a vigilância, ele levantou portas e ferrolhos, só entra e sai quem Deus quer. Ele começou a cuidar do que estava em volta dele. Segurança, vigilância, e só entra o que Deus quer. Eu fecho e eu abro. Amado, tem que ser assim na nossa vida. Primeiro a gente tem que cuidar do que está do nosso lado, do que nós convivemos, para eu poder sair para a guerra. A Bíblia fala que quando ele cuidou da segurança, da vigilância, e, sabe, meu amado, construiu portas e ferrolhos, a Bíblia fala que ele recebeu repouso de Deus, não teve guerra, Deus deu tempo para ele para arrumar tudo, e a Bíblia fala que nesse momento também, ele prosperou para a glória do Senhor. Não é diferente da tua vida. Quando a gente cuida das coisas de Deus, quando nós nos confrontamos, quando nós guardamos a cidade, quando nós nos limpamos, quando nós ficamos vigilantes, Deus vai te dar repouso e vai fazer você prosperar também. A Bíblia fala bem claro isso. Edificaram, pois, e prosperaram. Por quê? Deus em primeiro lugar. Não pode calar a voz profética. Quando cala a voz profética, o povo se corrompe, meu irmão. Quando a voz profética é fechada, a Bíblia fala, se ele não, imagina ele se não arrumasse a casa, ia viver o que Jeroboão vivia, idólatra, coisas erradas. Então o primeiro confronto é conosco mesmo. O primeiro confronto somos nós. Nós temos que nos olhar, nós temos que ver o que está certo e o que está errado. E para isso, para você se confrontar naquilo que tem que ser jogado fora, tem que ser limpo, tem que, sabe, seja pecado, idolatria, seja o que for, você vai bater em duas portas, da reputação e do caráter. Duas coisas você vai ter que bater. Reputação é aquilo que as pessoas pensam que nós somos, e caráter é aquilo que verdadeiramente perante Deus nós somos, que só Deus sabe o que você é. Reputação é a parte externa, que todo mundo olha, caramba, olha lá ele, mas só Deus sabe como é o seu coração, o que verdadeiramente você é. Para você andar da forma como Deus quer, você vai ter que trabalhar com caráter. Você vai ter que abrir mão da sua reputação muitas vezes. Asa, ele não teve medo de destituir a mãe. Muitas vezes a gente vai ter que colocar mão e abrir mão daquilo que muitas vezes as pessoas falam, caramba, olha ele lá, olha só, ele prosperou, ele fez isso, ele cresceu isso, mas se é algo errado perante os olhos de Deus, Deus vai falar, abre mão, e você vai ter que abrir mão, meu irmão. Começa conosco, os confrontos que virão, o primeiro, sou eu mesmo. Para Deus me usar como voz profética, para Deus fazer um caminho novo na minha vida, para Deus fazer tudo diferente em 2022, eu tenho que não somente me esforçar, mas eu tenho que me confrontar. Você está entendendo o que eu estou falando? Dá uma glória a Deus.
Isso é muito sério. Muitas vezes nós somos movidos pela nossa família, pelos pecados, pelos desejos, pelas vontades. E a gente abafa a voz profética, a gente abafa o ouvir de Deus. A Bíblia fala nesse capítulo 14 que Deus deu repouso e eles prosperaram porque Deus queria que ele arrumasse a casa. Porque senão teria guerras. Levantaram muros, levantaram torres, vigilância, construíram portas e ferrolhos. Só passa aquilo que tem que passar, só sai o que tem que sair, para depois eles guerrearem. Se você olhar de novo os outros versículos, e Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão. Aí depois que ele foi para a guerra. Está dando para entender, meu irmão? Uma coisa que eu quero falar para você: muita gente, essa situação de reputação e caráter é muito séria. Quantas pessoas te abraçaram? Quantas pessoas te deram tapinha nas costas, sorriram para você? No seu trabalho, na igreja, seja onde for, família. E muitas vezes nos decepcionaram. Faltou com ética, faltou com respeito, faltou consideração. Amado, Deus não quer pessoas que mantenham a sua reputação. Deus quer pessoas de caráter dentro da igreja. Deus quer pessoas que Ele pode olhar assim, Ele pode confiar, que sabe que vai dar fruto. O que Ele é por fora, Ele é por dentro. E muitas vezes a gente vai ter que abrir mão dessa casca. A gente tem que abrir mão para poder avançar. A gente tem que ficar vigilante, levantar muros. A gente tem que ver o que entra e o que sai, portas e ferrolhos. Tem um ditado que se diz: quem vê cara não vê coração. Quem vê cara, reputação. Quem não vê coração, caráter. Quem vê cara não vê coração. Pergunto eu você. Essa é uma pergunta que eu faço para você e faço para mim. Deus vê o caráter. Você é preso à reputação ou ao caráter? Você vai na contramão do mundo ou a favor do mundo? Muitas vezes eu vejo pessoas, sabe, meu amado, deixam de agradar o coração de Deus. Como foi aquele? Foi contra a própria família. Não estou falando para você ir contra a sua família, preste atenção. Mas muitas vezes nós deixamos de fazer coisas grandes para Deus. Muitas vezes nos limitamos, muitas vezes a vir à igreja para adorar a Deus por coisas banais que acontecem. E a gente abre mão, que se você se esforçasse, você poderia estar glorificando a Deus. Se você exercitasse as suas mãos de uma melhor forma e não se limitasse a essas situações, sabe? Você poderia estar glorificando, exaltando, confrontando você com essas dificuldades que aparecem e superando elas. A gente não pode parar por qualquer motivo. A gente tem que continuar avançando. A gente não pode, qualquer situação que surja, a gente parar de fazer para Deus, parar de avançar em Deus, parar de construir para Deus, porque surgiu alguma coisa. E tem coisas e coisas, meu irmão. Tem uma hora que você sabe que não vai dar, não vá. Mas tem coisas que são banais. Eu vejo gente que falta por, eu vou dar um exemplo, qualquer coisa, a igreja, ou então um culto de adoração, um culto de oração. Qualquer motivo é motivo. Porque hoje vai ter um negócio, um lançamento na Netflix, hoje vai ter um programa na televisão, hoje tem um jogo do Flamengo. Qualquer motivo é motivo de parar ele. Como é que está o seu caráter? Como é que está a sua posição perante a Deus? Você é movido pelas coisas externas ou você é movido por aquilo que habita dentro de você? Primeira coisa que nós precisamos fazer para nós avançarmos esse ano, nos confrontarmos e vermos áreas que precisam ser acertadas na nossa vida. Você está dando para entender? Dá glória a Deus. Eu não estou falando que você está errado, que você está em pecado ou que você está em idolatria. Eu estou falando que coisas que te dificultam dar, que já era para você ter deixado aberto mão ou dado uma definição, você não fez até hoje. E eu sei, eu falo isso de uma forma geral de igrejas, sabe? Eu vejo muita gente aqui dificultosa para andar e chegar na igreja, devido ao trabalho, devido à vida que leva, mas não faltam e são dedicados a Deus.
Quando eu vejo outras também, que eu tenho uma noção da vida que qualquer motivo é motivo de parar. Eu vejo gente que sai tarde do trabalho e vem para cá adorar a Deus, vem para cá tocar, vem para cá, passa lá e faz a sua parte perante Deus. Não deixe, né? Por qualquer motivo. O que te move? Eu senti isso no coração de falar para você. Não fique preso à reputação, mas ao caráter. Só assim venceremos os confrontos que virão. Asa, ele tinha 300 mil homens, capítulo 14, 300 mil homens em Judá e 280 de Benjamim. Ele lutou contra Zerá, o etíope, que tinha 1 milhão de homens, fora 300 cavalos, é isso? Uma base é isso, 300 carros, e a Bíblia fala que ele venceu. Deus deu vitória porque ele confiava em Deus, ele era dedicado em Deus. Amado, o que eu tenho para falar para você, vai ter situações que vai parecer que você está desfavorável, as coisas não estão, sabe, ao teu favor, mas quando você avança, quando você enfrenta o confronto que Deus mandou você enfrentar, amada, a vitória virá. A Bíblia fala: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Se esforça. Pode parecer até desfavorável, pode parecer tudo contra você, pode você andar, caramba, como é que vai acontecer? Mas se Deus falou, vai, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Asa foi. Sabe por quê? Porque ele confiava no Deus que ele servia, porque ele sabia que arrumou a casa, porque ele acreditava e confiava em Deus, porque ele fez tudo como Deus queria. Então, amado, pode até parecer desfavorável o que você vai enfrentar, mas nós estamos vivendo um tempo de sinais, prodígios e maravilhas. Aquilo que você não consegue fazer, Deus fará. Aquilo que você vê com os teus olhos que parece até difícil, você está vendo, mas você também tem que ver o Deus de sinais, de prodígios e de maravilhas. Quando a gente anda nessa esfera de adoração, a gente supera tudo. Asa, ele tinha metade das pessoas, sem contar os carros. Por que ele venceu? Porque primeiro ele se confrontou, o que ele tinha dentro da sua casa, o reinado dele, arrumou a casa, aí depois saiu para a peleja. Pode ser 1, pode ser 2 contra você, pode ter 3, pode ser 50. Amado, quando você vai em nome do Senhor, as coisas acontecem, as portas se abrem, Deus faz caminhos, tão cedo, tão certo. Seja fiel a Deus, seja fiel a Deus, seja fiel a Deus, seja fiel a Deus, mesmo que custe. Vai te custar alguma coisa. Tu acha que foi fácil para Asa chegar, e a mãe dele rainha, cuidou dele, sai daí agora? Você acha que é fácil? Você acha que é fácil você depor a própria mãe que cuidou dele? Mas a Bíblia fala: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Asa queria agradar a Deus. A gente não pode se deixar ser confrontado em certas situações da nossa vida, da nossa família. Isso não é de agrado de Deus, a gente parar e se deixar levar por essas situações. Maior é o Deus que você serve, maior é o Deus que está dentro de você, maior é o Deus que te levantou, maior é o Deus que me levantou. Você crê nisso? Dá glória a Deus. Então acredita nisso, nada vai te parar. Você tem que acreditar nisso. Deus vai à frente. Glória a Deus. Se fosse por reputação, meu amado, José não era para casar com Maria, porque ele pegou a Maria, estava grávida. Como é que ele ia acreditar que um anjo foi, veio, que o Espírito Santo? Mas Deus conhecia o caráter de Maria, e Deus falou para José sobre o caráter de Maria. Sabe, amado, abre mão da reputação, viva o caráter de Deus,
Viva o caráter de Deus, porque Deus honra aquele que vive em caráter. Deus honra. Deus honra. Imagine naquele tempo, uma mulher grávida, sem resposta, o Espírito Santo, imagina. E ele acreditou. Sabe por quê? Caráter. Caráter. Pode parecer até situações na tua vida vão olhar para você, não, eu conheço esse daí, eu conheço essa daí. Pode ser tudo contra ele, mas eu conheço. O caráter dele fala mais do que a reputação dele. É isso na forma como nós temos que andar. Você está recebendo? Dá um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala que, bem claro, no capítulo 15, e saiu ao encontro Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa. Azarias profetizando para Asa. Azarias falando diretamente: ó, se você buscar a Deus, enquanto você está com Ele, se buscar, Ele vai estar com você. Se você deixar, Ele vai te deixar. A Bíblia fala logo no versículo 2 do capítulo 15 que Israel não tinha Deus, não tinha sacerdote, não tinha lei. Amado, se você não tem Deus, se você não tem sacerdote, você não tem lei, você não tem nada. Presta atenção uma coisa: se você acredita que Deus te levantou como sacerdote, você tem um Deus. E se você tem um Deus, você tem uma lei para seguir. A lei está aqui. A gente tem que seguir. O que corrompeu Israel? Porque abriu mão de Deus. O que corrompeu Israel? Porque não reconheceram sacerdotes verdadeiros. E se não conheceram o sacerdote verdadeiro, porque não seguia lei nenhuma de Deus. Tinha Deus para eles. Você está entendendo? Dando glória a Deus. Aleluia. Segundo item: esforçai-vos. Se esforce, é a base de todas as coisas. Como o versículo fala: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Esforçai-vos. Para você vencer o confronto com você mesmo, das tuas debilidades, e você vencer os desafios que virão, você tem que se esforçar. Tem que ter esforço da sua parte. Tem que ser esforço com as suas mãos. Por que esforçar? Porque Deus fala bem claro que se você não esforçar, você vai desfalecer as suas mãos, você vai ficar pelo meio do caminho. Quantos pararam, que você conhece da Bíblia, pararam do Evangelho, pararam de ver a igreja, pararam de se dedicar a Deus, abriram mão dos seus ministérios, se moveram fora do propósito de Deus, porque desfaleceram as mãos? Então, se Deus está falando para se esforçar, porque você corre o risco também, se não se cuidar, desfalecer pelo meio do caminho. Fé. A gente para. A gente começa, sabe? Deus espera o teu esforço. Se esforce, avance, mesmo que as coisas às vezes sejam contrárias. Você olha assim: caramba, que muro, que barreira, mas eu estou indo em nome do Senhor e eu vou vencer. Eu estou avançando em nome do Senhor, eu vou vencer. Parece até os meus olhos isso daqui difícil, mas eu estou indo em nome do Senhor e Ele segura a minha mão, e tem uma recompensa no final. Tem uma recompensa. Deus está falando aí no presente, tem uma recompensa. Tem uma recompensa para aquele que se esforça, para aquele que não desfalece as mãos. Deus está falando hoje. Você terá uma recompensa no futuro, novos céus e nova terra. Mas Deus está falando: se você se esforçar, se você avançar, não desfalecer a tua mão, a tua obra tem uma recompensa. Ei, Deus está falando: viva hoje com Deus, prospere no nome de Jesus, tenha vitória no nome de Jesus. Viva aquilo que Deus tem para você. Então somente esforça-te. É para hoje. Ele não fala terá uma recompensa. Ah, então eu vou viver aqui numa vida e um dia eu vou estar no céu, eu sei. Mas Deus está falando aqui bem claro no presente: tem para aqueles que vivem com Deus. Vai ter até desafio, vai ter até confronto, mas você vai ver minha mão agindo sobre a sua vida.
Você vai ver a minha mão abrindo caminhos. Você vai ver minha mão cuidando da sua família. Você vai ver minha mão cuidando de você. Você vai ver minha mão te dando livramento. Você vai ver minha mão abrindo caminhos para você passar. Você vai ver minha mão sobre teu filho. Você vai ver as promessas se cumprindo na tua vida. É hoje. É hoje. Aquele que caminha com Deus, ele tem que viver o hoje, o presente. Amém ou não amém? É isso, meu amado. A Bíblia fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor, aquele que trabalha, não é vão no Senhor. Não é vão o teu trabalho. 1 Coríntios capítulo 15 fala isso, versículo 58. Não é vão o trabalho no Senhor. O apóstolo nosso, ele estava falando uma coisa tremenda. Ele fez a viagem. Ele falou isso. Quem viu o culto? Alguém aqui viu o culto? Levanta a mão, tem alguém que viu? Ele viajou para a Espanha. Foi lá na casa do pastor Diego, dos pais do pastor Diego. Ficou uns dias lá e depois foi para Portugal ver as nossas igrejas lá. E ele falou uma coisa tremenda. Amado, o mundo está vivendo um sistema de controle. Todo lugar que você vai, ele teve que fazer PCR e antígeno. Teve que fazer exames. E não é barato não, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Ele falou isso para nós, né? Tem muita gente ganhando dinheiro, parece um sistema, sabe? Todo lugar você tem que ir de máscara, você tem que ir levar exame, você tem que levar certificado. Todo lugar, ele falou que era 300, 400 dólares o exame. Toda cidade que ele foi, ele falou, meu amado, se eu fosse aqui, se eu fui na nossa igreja ali, eu tinha que fazer exames. Amado, tem muita gente manipulando, movimentando isso. Há um controle. E ele falou uma coisa tremenda, amados, não fique assustado, que parece, dá para se subentender que tudo conspira para quebrar a economia mundial. E quebrando a economia mundial, o povo vai pedir um salvador. A gente está vendo isso tudo conturbado, essa situação toda. Aí que vai vir o anticristo. As pessoas não vão querer Jesus, as pessoas vão querer solução para os seus problemas. Elas vão querer um salvador da situação que ela está vivendo. Mas amado, eu falo uma coisa para você. A gente como igreja já tem um salvador. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos como igreja contra o sistema. Jesus é o nosso salvador. É Jesus. Dependente do que vai vir. É uma construção. Parece com uma quebra mundial. Daqui a pouco aí surge uma moeda, aquela coisa toda. Amado, ele falou que, minha amada, a situação está muito ruim aí fora. Aonde ele foi, ele falou, meu amado, você não tem ideia como é que está aí fora. Vai chegar um momento que vão começar a pedir uma solução. E tudo indica que é daí que vai vir o caminho. É nesse momento aí de guerra, rumores de guerra, terremoto, doenças, pestes, uma crise vai ser instaurada. E a gente fica muito ligado, porque Deus deu autoridade à igreja para ir contra o sistema. Deus deu. A gente não pode baixar a cabeça. A autoridade está na sua mão e na minha mão como igreja. E a gente vê, né, nesse caminho disso tudo que está acontecendo, de pestes, dificuldades. A gente vê de 2 anos para cá, quantas pessoas foram ficando no meio do caminho. Quantas pessoas abriram mão devido aos seus projetos, aos seus deleites e foram parando no meio do caminho. Quantas pessoas devido a nesses últimos pelo menos 2 anos, que você não vê ele mais, ele sumiu, ele abriram mão. Pararam de andar, outros se acomodaram. Pessoas se acomodaram. Existem pessoas, e eu conheço algumas, que não vão à igreja ainda e não tem contato porque só vive, se acomodou. Vai para tudo que é lugar, menos para a igreja. Parece que o vírus é gospel. Vai para o supermercado, vai para a fila de loteria, vai para viagem, vai para aniversário, quando fala em igreja ele vê por televisão. Amado, pessoas se acomodaram, estão ficando no meio do caminho. Deus está fazendo assim com a peneira, ó. Está sacudindo. Está saindo.
outros procurando balada, outros procurando a igreja de uma forma diferente, outros com uma concepção totalmente diferente de igreja. O negócio não está fácil. As pessoas procuram facilidades para poder cultuar a Deus. Amado, aí que está o problema. Amado, o problema do progresso são as facilidades. Facilidade cria homens frouxos e fracos. Facilidade demais. Você não vai ver na Bíblia ninguém, Deus trabalhando, dando moleza, não. Deus faz crescer, Deus molda aqueles que Ele quer usar. A intensidade do processo é proporcional ao valor do propósito. A intensidade do teu processo, do meu processo, é proporcional ao valor do propósito. E se o teu propósito tem muito valor, Deus tem muito para te dar, amado, aguenta o processo que vai ser intenso. Mas Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a alegria, no final você vai vencer. Permanece. Quantos ficaram no meio do caminho? Eu conheço um bocado que começaram comigo, estão todo do mundo, falo com eles no meio da rua. Um bocado, não é um, dois não, meu irmão. Eu vim de uma igreja grande, mas é muita gente. Gente que professou a fé, gente que foi perder, gente que se acomodou, gente que começou a procurar facilidades, gente que começou, sabe, meu amado? E era abraço, andava do lado. Vou falar de novo para você gravar. A intensidade do processo é proporcional ao valor do seu propósito. Se Deus tem um propósito grande com você, vai ser intenso o processo que você vai passar, mas também a glória do nome do Senhor vai ser grande, a tua vida vai ser exaltada, o teu nome vai estar escrito lá, bonitão no livro da vida, amado, você vai fazer grandes coisas no nome do Senhor. Então somente se esforça, permanece. A Bíblia fala em Isaías capítulo 6, a Bíblia fala assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e seu séquito quer dizer pessoas que caminham com autoridade, enchia o templo. No ano da morte do rei Uzias, Isaías só viu Deus de uma forma tão profunda e de perto quando os reis morreram, quando o rei morreu. Muitas vezes nós deixamos reis, reinados dentro do coração da gente, pessoas, situações, vícios, tantas coisas reinar sobre a nossa vida, e isso ofusca a nossa visão do Senhor. Muitas vezes, sabe, reinados são criados dentro da gente, idolatria, coisas que vão, sabe, ofuscando nossa visão. Isaías só viu o Senhor quando o rei Uzias morreu. Ele habitava dentro do palácio. Pergunto eu a você, muitos reizinhos muitas vezes têm que sair do nosso coração e da nossa mente, muitas construções, muitos achismos, isso tudo aí dificulta a tua visão de Deus do trono. A Bíblia fala que o séquito enchia o templo, ou seja, as pessoas a qual Deus separou, a autoridade. Séquito quer dizer pessoas que andam junto com a autoridade principal. Então, meu amado, o templo do Senhor estava cheio de pessoas. Isaías viu, Isaías contemplou, e Isaías, aleluia, tenho certeza, estava lá. Pergunto eu a você, o que tem que sair da tua vida que virou um rei, que estabeleceu um trono, que você tem que confrontar esse ano para você ter altas vitórias? Sabe, amado, a gente tem que pensar essas coisas. A gente tem que avançar. E quem quer avançar, dá glória a Deus. Quem quer viver o que está escrito em 2 de Crônicas, capítulo 15, versículo 7: esforçai-vos e não desfalecei-vos a mão. Quem quer se esforçar, dá glória a Deus. E a Bíblia fala que a obra terá uma recompensa. Quem quer ter uma recompensa, dá glória a Deus. É isso, meu irmão. Para com, vou falar uma coisa, eu vou terminar aqui, que já são 10. Para de achar, porque eu vou falar de coração, porque você um dia aceitou a Cristo, já está com o nome escrito no livro da vida, você não pode mais fazer nada para Deus. Tem gente que se acomodou.
E a tua acomodação, não só estou falando para as coisas do Senhor não, quando você se acomoda no caminhar com Deus, isso vai afetando toda a sua vida. Você vai parando de ler a Bíblia, você vai parando de olhar da forma que você orava, você vai parando, você vai diminuindo o seu ritmo com Deus. Você vai diminuindo. Eu estou sendo sincero para você, se mova. Se mova, Deus te deu agora, o véu se rasgou. Você tem que ir esse ano, meu amado, se confrontar, ir para os desafios da vida, mas, meu amado, fazer como Deus manda segundo os moldes dele. Levanta os muros, levanta a torre, vê o que entra, o que sai da tua vida, se movimenta segundo a vontade de Deus, faça aquilo que Ele pede para você. Ah, você está salvo, glória a Deus. Mas e o propósito de Deus na tua vida? Vai parar por aí? Essa frase marcou muito a minha vida. A intensidade do processo é proporcional ao valor do seu propósito. Quem tem propósito aqui em Deus, dá uma glória a Deus. E por que você não deu uma salva de palmas ao Senhor? É para Ele. Se você tem propósito com Deus, e Deus tem sobre a tua vida, você vai enfrentar gigantes situações, mas você vai ver a mão de Deus agindo sobre a tua vida. Não tenha medo de avançar, avance em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vou parar por aqui. Infelizmente eu não vou ler, eu vou falar para você. Sobra aqui minha esposa, sobra aqui ministério. Asa, se você continuar no capítulo 16, ele perdeu a confiança de certa forma ao Senhor. Ele seguiu, ele deu coisas do templo para o rei Ben-Hadad. Ele abriu mão do seu reinado. A Bíblia fala que ele abriu mão das riquezas do templo e das suas riquezas para fazer uma aliança. E o vidente, eu vou ler aqui só o nome do vidente que eu não me lembro, acho que é Anani, foi usado contra ele. E a Bíblia fala, lá no versículo 8 em diante, porventura não foram os etíopes e os líbios, ele estava confiando tu, porém no Senhor, eles o entregou nas tuas mãos. Anani foi contra ele porque ele abriu mão de Deus, da confiança que ele tinha, levantou muros, confiava em Deus nas guerras, ficou com medo de Ben-Hadad, fez aliança. E a Bíblia fala, terminando, que ele ficou doente, e a Bíblia fala assim, ele acreditou mais nos médicos do que em Deus. O mais importante não é como se começa, é como se termina com o Senhor. Quem vai com Deus até o final, dá glória a Deus. Confie em Deus. A gente só vê que Asa foi reto, a Bíblia fala que foi reto todos os seus dias. Muita gente reta, muita gente, sabe, reta em Deus, fazendo as coisas certas, mas inseguras. Muita gente da casa do Senhor, reto, mas inseguro, não confiante no Deus, dono de todas as coisas. Você faz tudo certinho, mas na hora de confiar, será que é? Confia em Deus, confia em Deus, em nome de Jesus. Dá a última salva de palmas ao Senhor. É para Ele, confia nele, o mais Ele vai fazer por você.